Como muitos de nós, a família da Clarice vivia dias em que tudo parecia estar nos trilhos. As trivialidades de sempre, rotinas em que apenas vamos vivendo os dias, cumprindo com compromissos e responsabilidades. Nós éramos uma família normal, assim, eu trabalhava, meu esposo trabalhava, sou professora, agora sou aposentada, e meu esposo trabalhava, eles também, os meninos também trabalhavam. Ela define que a família vivia dias com o barquinho navegando em águas bem tranquilas. Até que... Daí veio a tempestade, daí quando veio do Charles a gente ficou muito assim, porque ele nunca tinha ficado doente nem nada. A tempestade que atingiu a calmaria da vida dessa família foi o diagnóstico de leucemia linfóide aguda, concentrada nas células T, o tipo mais agressivo da doença. Isso aconteceu no ano de 2009. Ele começou a sentir um sábado dor de um lado e dor de cabeça. Ele estava sentindo dor de cabeça há alguns dias, só que era verão e a gente tinha ido viajar, porque sempre a gente priorizou fazer férias com eles. E daí então a gente achou que assim, mudança de clima, mudança de cidade, que aquela dor a gente atribuía a isso. Daí a gente ficou dando chá e fazendo, daí quando a gente levou no hospital, ele foi diagnosticado de imediato. A leucemia é uma doença meio traiçoeira. É diagnosticado outras doenças que é causa da leucemia. Por exemplo, a baixa imunidade, uma gripe muito forte, otite, várias coisas que a leucemia traz por causa da baixa imunidade. Às vezes o paciente é diagnosticado com aquela outra doença e custa achar. Ele não, ele foi de imediato. Uma família que viveu sempre unida pela fé. Eles confiaram que tudo se daria por meio de intervenção divina. Para Clarice, a presença de Deus conduziu tudo nos mínimos detalhes, desde o diagnóstico precoce, muito raro, até o encaminhamento ao Hospital de Clínicas em Porto Alegre, referência na América Latina para o tratamento de leucemia. O caminho para a cura era o transplante. Foi muita interferência de Deus em tudo. Passou 2 dias em emergência, mas ele foi logo para o leito do Quinto Sul, que era uma unidade de leucemia e transplante de medula. Todos da família fizemos teste. Daí eu era 60% compatível, meu esposo 50% e meu outro filho 50%. Hoje a gente já sabe que pode existir, que eles fazem o transplante mesmo não sendo 100%. Só que naquela época eles queriam que fosse 100% compatível. Na busca pelo doador, até mesmo o Banco Mundial de Doadores de Medula foi acionado. Quando essa compatibilidade foi encontrada, uma surpresa, a doença havia retornado. E isso impede que qualquer paciente possa receber uma doação de medula. Estava até trabalhando, ele estava de alta, né? Ele estava trabalhando, esperando o transplante. Aí um dia ele chegou e disse para mim: mãe, eu tô com sintomas igual quando eu tive. Daí eu liguei para a médica dele, traz imediatamente para o hospital para nós fazer. Daí ele fez o exame de sangue lá que dá, e nós fomos para casa. E ele teve que fazer, porque ele estava abaixo da imunidade, teve que fazer transfusão de sangue e plaquetas. E a gente foi para casa esperando o leito. Aí ela me ligou. Daí, nossa, foi muito... Ela ligou e disse: Clarice, ele voltou à doença, infelizmente, traz imediatamente para o hospital. Daí a gente levou, daí foi quando ele ficou, ele foi no final de abril e ele não chegou a ficar 1 mês no hospital, 20 dias ele ficou, foi muito rápido. Charles era um jovem ativo, cheio de planos, todos interrompidos pelo câncer que lhe tirou a vida aos 21 anos. As perdas são sempre dolorosas, mas as mães, essas vivem um luto profundo, de difícil entendimento e conforto. E foi em Deus que a Clarice buscou a força para prosseguir. Uma coisa que eu sempre tive no meu coração, assim, ó, que era uma coisa que eu dizia para os outros, então eu apliquei na minha vida, né? Que a gente nunca pode ter uma tristeza maior do que o nosso amor pelo Senhor. Porque no momento que a tristeza for maior, o amor do Senhor... Entendeu? Senhor, eu te amo a ponto de crer que tu estava no controle e que foi a tua vontade. Né? Nós fizemos tudo que era ao nosso alcance aqui na Terra, né? De médicos e tratamento. Então,
Eu cria que o Senhor estava no controle. Uma fé e uma crença que uniu e fortaleceu a família até nos momentos mais difíceis. O último dia, assim, que eu conversei com ele, dizendo para ele, e ele perguntou: mãe, por que tu tá triste? Aí eu disse: porque tá dando tudo errado, filho. O tratamento não tá dando certo e eu tô preocupada. Daí ele disse: mãe, hoje eu conversei com Deus e eu falei para Deus que eu não quero uma vida de hospital. Então Deus vai fazer o melhor para mim. Então tu não te preocupa, tá nas mãos do Senhor. E 8 anos depois, a Clarice e o marido Valdir foram surpreendidos por mais uma tempestade. Desta vez, o primogênito Tiago travaria sua luta também contra um câncer. 6 anos passou. E aí o meu outro filho, que já estava casado, ficou diagnosticado com câncer no testículo. No início, assim, daí a gente ficou sem chão. Mas eu acompanhei muito, porque daí eu já tinha quem me acompanhasse junto, que era a esposa dele, né? A esposa dele foi, assim, muito guerreira, acompanhou ele o tempo todo, cuidou dele. Tiago foi diagnosticado em 2016. O câncer metastático foi tratado ao longo de 3 anos. Mais uma batalha que a família enfrentou sustentada na fé. Na época do diagnóstico, Tiago tinha 31 anos e ele morreria com 33. Fez cirurgia, ele fez mais de uma cirurgia. Ele, no caso, sofreu mais no sentido assim que ele ficou bastante tempo no hospital. Esse meu filho, assim, ele foi muito guerreiro. E o dia que o médico deu o diagnóstico para ele, assim, ó, que o médico até chorou, não tenho mais nada para fazer por ti. Daí ele pediu pro médico dar alta para ele, que Deus tinha falado para ele que ele tinha uma coisa lá fora para fazer. Tiago havia decidido testemunhar sobre seu entendimento a respeito da doença, do poder de Deus e de sua própria fé na providência divina. Mãe, na igreja as pessoas sempre dão testemunho que quando são curadas, e aí elas dizem que Deus curou elas. Mas eu tenho certeza que Deus está comigo. Eu não fui curada, eu tenho o diagnóstico. E eu tenho certeza assim, ó, que se Deus quiser, Ele me levanta hoje daqui dessa cama. E se Ele quer que eu parta com Ele, eu vou partir. Não vai ter nada que vai fazer essa diferença. E eu quero mostrar para as pessoas que, independente disso, a gente tem que confiar no Senhor. E daí ele foi na igreja, tudo, deu testemunho, deu até sentado, porque não podia ficar em pé. E ele disse assim, o que mais impactou as pessoas, que as pessoas choraram, assim, muitas se voltaram para Jesus, foi que ele disse: eu hoje posso me deitar e amanhã eu não acordar. O que pode acontecer com qualquer um de vocês, porque ninguém sabe o nosso amanhã. Mas eu tenho uma certeza que se amanhã eu não acordar, eu sei para onde eu vou. Toda essa vivência virou um livro, A Jornada de uma Família. Nele, a professora aposentada relata o dia a dia no enfrentamento à doença e como se fortaleceu mesmo frente a perdas muito dolorosas. Perdas de mãe. E assim como eu e tu que estás em casa assistindo essa reportagem, muitas pessoas também devem estar pensando e se questionando. Como segue a vida uma mãe que perde 2 filhos no intervalo de apenas 8 anos para uma mesma doença? A resposta da Clarice é bem simples. E eu não superei essa dor. Eu vivo porque eu sei que quem comanda a minha vida, quem meu amanhã é o Senhor. Assim, se tu vai olhar porque tu não tem, e daí eu sempre digo, eu vou olhar porque eu tenho em Cristo Jesus. Eu não vou olhar porque eu não tenho.